Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre a reflexão diária do Evangelho. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para que nós possamos louvar e bendizer ao Senhor por todas as graças e bênçãos que nós recebemos todos os dias. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes para que nós possamos compreender o Teu Evangelho profundamente, para que nós conseguimos colocá-lo em prática nas nossas vidas e para que nós possamos iluminar e transformar a nossa vida, mas também a vida do nosso irmão, sempre visando o bem do próximo, ainda mais aqueles que são os mais necessitados. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos meditando sobre os evangelhos para que o nosso crescimento pessoal seja maior e mais aprofundado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje, Jesus toca no nosso coração, dizendo para nós não fazermos propaganda, que nós não sejamos metidos ou dados a nos sermos exibidos. A oração, o jejum e a esmola, que são a fundamentação cristã, do cristão católico, ela precisa ser feita na medida certa, mas ela não precisa ser colocada aos quatro cantos do mundo como uma propaganda. O verdadeiro cristão, ele precisa primeiro fazer o que precisa ser feito, que é evangelizar, cuidar, rezar junto, dar atenção às pessoas mais pobres e mais necessitadas, tanto às viúvas quanto às crianças. Mas ele não precisa fazer propaganda disso, ele não precisa ficar se enaltecendo destas atitudes, muito pelo contrário. Se você faz isso por alguém, considere feito, porque quem está olhando é o próprio Deus. Quem está nos seguindo, aqui, é Cristo. É Ele quem vai olhar isto. Não há necessidade de você fazer propaganda. Não, eu sou
o bam, eu participo disso, participo daquilo. Não, Deus não precisa dessa propaganda. Ele quer que você faça, mas ninguém precisa saber o que você está fazendo. E aí, Ele que vê o que está escondido, Ele nos pede para que quando nós rezemos em silêncio. A gente ouve muita gente gritando, rezando, Pai, não sei o que. Não precisa nada disso. O que nós precisamos é de uma oração sincera, que venha de dentro do nosso coração. E aí esta conversa íntima com o Senhor é nossa. Ninguém precisa saber o que eu estou falando com Deus. Então eu não preciso gritar, não preciso falar nem nada, eu preciso meditar e pensar. E aí a minha oração precisa ser diretamente para Ele. E aí oração para Deus, se você vai falar ou se você vai apenas pensar, Ele vai entender do mesmo jeito. Mas você não deve ficar se exibindo, né? Isso a gente vê muito, infelizmente, em todos os lugares, as pessoas que são mais exibidas, as pessoas que são menos exibidas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo disso, participo daquilo. E aí eu tenho para mim um ditado que cachorro que tem 2 donos morre de fome, porque um acha que o outro fez. E aí quando a gente pega pessoas que fazem muito, né, ou elas atuam muito superficialmente em tudo que elas fazem, e aí as coisas não vão para frente, porque elas não se emprovam, né, não se dedicam, né, àquilo, ou então elas ficam só na superficialidade, e aí nada vai para frente, porque realmente falta e exclusivamente o empenho da pessoa, o carinho, a atenção para com aquele assunto. E aí quando a gente faz barulho, ou quando a gente faz propaganda, aquela atitude nossa não foi bem aceita por Deus, porque eu estou falando para quem? Se apenas a Deus compete essa ação. Se nós olharmos dessa forma, a gente vai ver que nossa vida ela precisa ser mais moderada. As redes sociais, as coisas como elas acontecem, não precisa ser tudo colocado lá. Imagina se eu chegasse aqui e falasse, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí o pessoal vai olhar para mim e falar, nossa, mas esse cara é exibido. Já pensam, já tem gente que pensa que é exibido de qualquer forma. Não esquenta a cabeça com isso não. Vai ter gente que vai pensar que você é um exibido. Você fazendo só aquilo que te compete ser feito, mas vai ser considerado exibido. E vocês acham que a gente escapa disso? O diácono Márcio, eu, o padre Fábio, o padre Jaime e os outros padres da família dos discípulos? Não, a gente ouve essas coisas também. Não esquenta a cabeça não, que não é exclusiva, né, dos outros. A gente também ouve essas coisas. E aí, a gente é convidado, né, a nos perfumarmos, a nos arrumarmos, a nos enfeitarmos para o Senhor. E também que nós sacramentalizemos essa intimidade, né? Porque assim, se você não vive uma sacramentalidade com o Cristo, como é que você vai viver uma sacramentalidade com o teu irmão? A gente olha muito essas coisas e a gente vê que nós precisamos aumentar os frutos da justiça, como Paulo lembra, né, da semeadura generosa que resulta numa colheita abundante. Mas essa é uma lógica divina, não é uma lógica humana. Até onde a gente consegue entender as multiplicações que o próprio Senhor faz nas nossas vidas e que a gente muitas vezes nem entende, nem vê, nem olha, nem dá atenção. Quantas vezes o Senhor nos fala por meio dos outros ou até mesmo por meio das coisas e nós não lhe damos atenção. Nós vivemos num ciclo de graça que enriquece a humanidade, mas nós também vivemos num ciclo de desleixo absoluto para com as coisas de Deus, que são os outros e a nós mesmos, inclusive a natureza. E aí, você proclamar a palavra com alegria, dá o poder de Deus de você evangelizar.
né? E dar um testemunho que seja realmente cristão. Essa é uma parte que é muito importante a gente tocar, porque o testemunho realmente cristão, ele não precisa de um texto lido ou falado, nada. O testemunho é a vida do próprio cristão. Nós conhecemos pessoas dentro da nossa comunidade que, sem falar nada, dão um testemunho maravilhoso. Poderia citar o nome de vários aqui, dentro da nossa igreja particular, que quando a gente vê aquela pessoa, né, você fala assim, nossa, meu, que exemplo que ele dá. Precisa falar do Vicentino, seu Luiz, que dedica a vida dele inteira para isto. Admirável. Ou então o Toninho, que na humildade dele, na simplicidade dele, lá no cantinho do dízimo onde ele fica, tantas vezes ele acolhe tão bem a gente, que a impressão que nós temos que nós estamos entrando na sala da casa dele. E realmente é a sala da casa dele. A nossa igreja é a nossa casa. E se nós considerarmos que nós precisamos repartir as coisas entre nós para que a justiça de Deus seja realmente realçada, nós precisamos permanecer sempre na oração, sempre na caridade, sempre na ação e sempre na evangelização, porque nós precisamos distribuir cuidadosamente a palavra e a atitude com as pessoas que mais precisam. Porque muitas das vezes a gente consegue trazer alguém que está afastado com uma atitude. A gente consegue trazer alguém que não se sente acolhido com uma atitude. E os holofotes não fazem bem a isto. Quando a gente quer holofotes virados para nós, igual por exemplo aqui, eu tive que acender as luzes da igreja. Mas imagina que se eu estivesse falando com vocês aqui no escuro, mas os holofotes não são para mim, os holofotes são para ele, ó. Jesus, manso e humilde de coração. Mas o que dizer dessa igreja? Eu me casei aqui, eu batizei alguns afilhados aqui, hoje eu participo aqui, não vou falar que é a minha casa, é lógico que é a minha casa, assim como é a casa de todos nós, e nós estamos como peregrinos da esperança, e como peregrinos da esperança nós temos que cuidar da nossa casa comum. A igreja, a comunidade, o mundo inteiro é a nossa casa comum. E aí, quando a gente não cuida do que Deus criou antes de nós virmos, né? Porque Deus criou tudo antes de criar o ser humano. Então tudo é mais antigo do que nós. E quando a gente não cuida dessas coisas, nós não estamos sendo cristãos. Porque o cristão, ele cuida. Ele não tem a intenção, ou não deve ter a intenção de destruir, mas sim de cuidar. Foi para isso que Deus pôs Adão e Eva no jardim do Éden, e é para isso que Deus nos dá o discernimento e a sabedoria para cuidar das coisas dele aqui, para que nós possamos vivê-las lá. Então, que nós possamos, nessa liturgia de hoje, pedir um coração desprendido e inteiramente desligado das coisas materiais, dos holofotes, do exibicionismo, dessas coisas fúteis, mas que nós possamos cultivar uma interioridade profunda, né? Onde nós nos alimentamos um ao outro, né? Através da nossa fé, através da nossa caridade, através da nossa oração, e assim a gente pode, né, chegar mais longe, caminhar mais unidos uns com os outros, né? E essa é uma pequena oferta apenas para nós, mas para Deus é um grande pagamento, porque Ele vai compreender que nós estamos verdadeiramente vivendo de acordo com aquilo que Ele quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai da bondade, purifica as nossas intenções para que cada uma delas
esboce a sua verdadeira esmola para nós, que é a nossa vida, que o nosso sacrifício seja plenamente recebido por aquelas pessoas que precisam e que nós tenhamos brotados dentro do nosso coração o amor seu e não a vaidade. Dá-nos então a coragem para semearmos a largueza do seu coração, confiando que você, meu Senhor, multiplicará a semente e fará brilhar a luz da justiça entre todos nós os pobres. Que esta sua palavra então nos mostre no nosso coração que se encontra escondido, que ele deve florescer para que os nossos irmãos conheçam a tua palavra e vivamos todos nós debaixo da sua graça. Amém. Como sempre, eu gosto de fazer alguns levantamentos, sobre as questões que nós precisamos viver de modo mais profundo. Mas o quanto você consegue manter as coisas de Deus dentro da sua vida e manter ocultas as suas grandes ações em relação aos seus, de modo que ninguém precisa saber o que você faz. E quais são as práticas ocultas de oração que você pratica, que fortalece a sua intimidade com o Pai? E mais uma, como nós podemos semear esta palavra de Deus entre os nossos irmãos e irmãs, que são os mais pobres, sem buscar um reconhecimento público? Eu me recordo de quando eu estava no Rio de Janeiro, com o Padre Saraiva, nós fazíamos o trabalho que hoje é feito na nossa paróquia com a pastoral de rua. E tantas vezes a gente entregava a marmita, a comida para o povo, e o povo nem acreditava mais que Deus existia, de tanto sofrimento que eles viviam. Mas, através desse ato de amor e de misericórdia, de compreensão e de amizade, de carinho, acolhendo estas pessoas, elas acabam sabendo que tem alguém que olha por elas lá de cima. Então, que São Gregório nos ajude a seguirmos fielmente nesta caminhada, e que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Gregório, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma excelente quarta-feira. Que Deus os abençoe.